O objetivo principal do UseEffect é realizar uma ação quando uma determinada ação ocorrer. Quer saber mais sobre? Fica comigo nesse vídeo que nós vamos entender de cabo a rabo como utilizar o UseEffect no React. Bora lá! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês o segundo vídeo da nossa playlist sobre os React Hooks, né? O segundo hook que nós vamos estar abordando aqui, que é o UseEffect. E se você quiser ver mais desse conteúdo e junto com uma galera, não só comigo falando, acesse a nossa comunidade no Discord, que lá temos um grupo de muitas pessoas falando sobre esse e outros assuntos, mesmo que não sejam relacionados ao canal. Mas afinal, o que é o UseEffect, né? O UseEffect é um hook do React que, como eu falei anteriormente, ele serve para fazer side effects, né? Ações colaterais para certos acontecimentos. Ou seja, basicamente, o UseEffect executa uma função quando uma ação ocorrer. Ou ao contrário, quando uma ação ocorrer, ele executa uma função. Isso vai desde exibir algo no console, alterar algo na DOM, ou até mesmo ajudar a gerenciar estados, o que casa muito bem com o hook que nós vimos no último vídeo sobre UseState. Se você quiser ver, acompanhe aí que eu vou deixar linkado aqui em cima. Então, aqui eu já estou com uma aplicação no React, né, já limpa, feita pelo CRA. E se você quiser saber como que eu faço isso, acesse o vídeo do UseState, que eu mostrei rapidamente como que eu faço para limpar um projeto no React, tá? Então agora nós vamos escrever um UseEffect que irá alterar o título da página, que é essa parte aqui em cima, né, sempre que esse app, que é o componente principal da nossa aplicação, renderizar, certo? No vídeo do UseState, nós alteramos esse title aqui lá no HTML, mas eu deixei ele inalterado nesse vídeo, especialmente para nós utilizarmos o UseEffect para isso, né? E em muitas ocasiões, quando você for utilizar roteamento e etc., você vai querer alterar o título da sua página através do UseEffect, tá? Então, bora lá! Aqui eu vou escrever, primeiramente, o UseEffect, tá? E eu já vou importar ele aqui, lá do React, tá? Eu utilizei o auto-import, mas você pode importar ele dessa forma aqui também, né? E o UseEffect, ele é uma função, então a gente coloca os parênteses aqui, e ele recebe dois parâmetros, tá? A função que ele vai executar sempre que algo acontecer, ou seja, eu vou declarar uma arrow function aqui para isso, tá? Essa é a função que sempre que a ação que eu especificar ocorrer, ela vai executar como um efeito colateral. E eu vou passar aqui um array, tá? Que vai conter as ações que eu quero que ocorram para que eu execute essa função aqui, né? Só que quando eu quero executar uma ação colateral somente quando esse componente renderizar, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar um array vazio apenas, ou seja, ele não vai ter qualquer outra dependência, mas na primeira vez que esse componente aqui carregar, ele vai executar esse UseEffect, que é exatamente o que a gente quer, né? Então, aqui dentro da função, eu vou fazer o seguinte, document, vou acessar o documents da página, né, .title, vai receber react hooks pipe UseEffect, né, que é o padrão que a gente está utilizando no nome das páginas. Então, se eu vir aqui para o meu app, ó, ele já vai mostrar, ele já atualizou aqui, né, para mim, né. Então, ele começa como React App, ó, como vocês podem ver, mas assim que o componente app renderiza, assim que ele é carregado, o título já é alterado para React Hooks UseEffect, né? Então nós conseguimos utilizar o UseEffect para alterar o título da página, e isso vai ser muito útil para vocês mais à frente, tá? E assim como eu comentei anteriormente para vocês, é possível nós usarmos o UseEffect junto com o UseState e assim controlar ainda mais o estado, né? Então, o que nós vamos fazer é um counter, tá? Que ele vai exibir um alert sempre que seu valor for alterado, tá? O clássico exemplo de counter. Então, bora lá, passo a passo, que a gente vai conseguir fazer isso. Eu vou colocar aqui o UseState, tá? Tanto faz a ordem aqui, tá? Eu só geralmente uso o UseState mais, então eu declaro ele primeiro. E aqui nós vamos criar um estado, né? Como nós vimos no último vídeo, para criar um estado a gente recebe duas variáveis desestruturando o UseState, né? E essas duas variáveis a gente vai chamar de counter e setCounter, né? E aqui a gente usa o UseState para obter essas duas variáveis. Counter, o estado, setCounter, a função que altera esse estado, certo? E aqui no UseState nós vamos passar o valor padrão desse estado, né? O valor que ele vai inicializar. E o valor que a gente vai usar é o zero, pois o nosso counter vai iniciar em zero, tá? Então eu vou salvar aqui. E
o que nós vamos fazer é exibir um botão aqui, tá? Que ele sempre vai alterar o valor desse counter, tá? Então, bora lá. Aqui embaixo do H1, eu vou colocar um button, tá? Eu vou colocar aqui que ele serve para aumentar o counter, beleza? E aqui eu vou passar no onClick desse botão, sempre que o usuário clicar, ele vai chamar uma função chamada increaseCounter, tá? E agora eu tenho que declarar esta função aqui, tá? Eu geralmente declaro todos os hooks que eu posso, como a inicialização do useState e o useEffect, acima das funções, tá? Então eu vou colocar aqui a function increaseCounter, tá? E aqui dentro dela eu vou fazer o setCounter, que vai receber o valor de counter mais 1, né? Então a gente vai incrementar o counter anterior e atualizar ele com o setCounter. Basicamente isto, tá? Agora a gente já está funcionando a parte do counter, né? Eu vou colocar aqui ó, um H2 com o valor de counter, utilizando a sintaxe do JSX aqui com essas chaves, né? E vamos ver aqui, ó, ele já está alterando o valor desse counter sempre que a gente clica, né? Isso aqui é mais do useState que a gente viu no último vídeo, né, sobre os hooks. Então, acredito que não é muita novidade para vocês, tá? Agora, a parte do useEffect que vai criar o alert, exibindo o valor do counter, sempre que ele for alterado, né? Além de exibir aqui na página já, vai ser aqui, ó. Nós vamos declarar um useEffect aqui, tá? useEffect, tá? Que vai executar essa ação como efeito colateral, tá? E ele vai executar essa ação quando o valor de counter for alterado, tá? Então a gente passa o counter como uma dependência aqui nesse array, né? E aqui dentro, o que nós queremos fazer é um alert do valor do counter. E nós vamos concatenar, concatenar aqui com o counter, né? Então ele já mostrou aqui, ó, o valor do counter 0, ou seja, o useEffect ele executou na renderização do componente, né? Para deixar claro aqui, né, uma dependência implícita desse array aqui é a renderização do componente. Então o useEffect sempre vai executar quando o componente renderizar, ou seja, ele já exibiu 0. A diferença desse useEffect aqui, que troca o title, é que esse aqui vai executar também quando o counter for alterado. Então eu vou clicar aqui, ó, ele vai mostrar valor do counter 1, ok? Valor do counter 2, ok? Valor do counter 3. Então, ele sempre vai alterar o valor do counter para nós, né? Nessa dependência, fazendo uma ação, né? Uma função, que no caso é de exibir esse alert sempre que esse valor for alterado. Isso pode ser usado de muitas maneiras, tá? Exibir um outro componente quando houver uma ação, um clique do usuário, ou arrastar, mudar de lugar, trocar a propriedade de CSS. Então, para isso, nós vamos exemplificar, né, utilizando um exemplo de uso no dia a dia mesmo, tá? Então, nós vamos construir uma mini aplicação que altera o título da página quando o componente estiver presente, né? Ou seja, simulando o roteamento, quando você acessar a página comprar, comprar, né? Ele vai trocar o título da página aqui que você está na parte de comprar, né? Isso é algo muito utilizado nas aplicações hoje em dia, só que nós não vamos trabalhar com roteamento agora. Nós vamos trocar o título da página quando um componente estiver visível, né? E simulando como se a gente tivesse navegado para outra página, certo? Então, bora lá. Aqui na source eu vou criar um outro componente chamado specialComponent.js, tá? E esse special components aqui, nós vamos fazer ele, tá? Para alterar o título da página. Então, eu vou fazer um import do useEffect aqui em cima. Opa. From React, tá? E aqui embaixo, eu vou fazer um export default function desse special component, né? Special component. Para já exportar esse nosso componente aqui por default, né? Então, aqui eu vou fazer o nosso useEffect, né, que vai alterar o título da página, que é exatamente como o que nós fizemos antes, né? Um useEffect que recebe 2 parâmetros, o primeiro sendo a função que ele executa e o segundo um array de dependências para ele executar, né? Só que no nosso caso, na renderização desse componente, é o único momento que a gente quer usar, então nós passamos um array vazio, tá? E aqui dentro, nós fazemos um document.title, recebe componente
componente visível, tá? Então, esse vai ser o novo título da página quando o usuário acessar, quando esse componente estiver visível, né? E o que nós vamos fazer também é um return, tá? De uma div. Opa, um return de uma div. Ah, agora ele deu autocomplete. Com H3, que vai ser para dizer para o usuário check o título da página, tá? Então vamos lá ver. Agora ele não tem como exibir esse componente, né? Então não tem como a gente ver essa mudança, porque nós precisamos alterar aqui no nosso app.js o momento que esse componente vai ser visível, né? No caso a gente nem importou ele aqui no app.js, né? Então nós vamos fazer um import dele aqui em cima, import special component from special component. Ele já me deu o... Eita! Eu atualizei aqui, ele já exibiu o alert. Depois de importar o componente, eu vou declarar aqui um estado, né, para exibir a visualização desse componente, né? Exatamente como nós fizemos no último vídeo, tá? Tem até um exemplo disso. Então, nós vamos ter o estado de showComponent e a função setShowComponent, que vai vir do useState, né? E o estado inicial vai ser false. Esse componente, por início, vai ser invisível, né? O usuário não vai poder ver. Então, aqui embaixo do botão, nós vamos colocar um outro botão que vai gerenciar esse estado, certo? Esse botão ele vai chamar uma função, que nem esse aqui, e essa função vai gerenciar a visibilidade do componente, tá? Então, eu vou colocar aqui enbsp, tá? Que é um elemento especial do HTML para exibir um espaço em branco, para a gente não ter que lidar com o CSS aqui e poder espaçar um pouquinho os botões, né? Então, eu vou fazer aqui um botão, tá? Que no onClick dele, a gente vai chamar uma função handle component visibility, né? Visibility. E sim, minhas funções têm uns nomes bem grandes, mas é para deixar descritivo bem o que essa função faz, tá? Não poupem caracteres quando escreverem funções. Deixem bem descritivo para qualquer pessoa, até você mesmo, visualizar, tá? E aqui, dentro dessa função que gerencia a visibilidade do componente, eu quero que ela altere a visibilidade dele. Então, eu vou fazer um setShowComponent, tá? Que é a nossa variável que altera o estado. E eu quero que ela receba o estado oposto do showComponent. Então, ela faz um shuffle aqui dentro. Se tiver true, ele troca para false. Se tiver false, ele troca para true, né? E aqui dentro, a mensagem desse botão que a gente não colocou, eu vou colocar com JSX também, né? E que eu vou dizer, se showComponent for true, ou seja, se showComponent for true, significa que o componente está exibido, né? Ele está em tela. Então, a mensagem desse botão vai ser para esconder o componente, né? Caso contrário, se ele for false, significa que o componente não está em tela. Então, a mensagem do botão vai ser para exibir componente especial, tá? Exibir componente especial. Beleza? Fechou. E aqui, fora desse botão, eu vou fazer um BR para quebrar uma linha, tá? E eu vou colocar de fato o nosso componente aqui, né? Eu vou colocar ele aqui, mas eu utilizei as chaves da sintaxe JSX porque eu quero renderizar esse componente somente quando o showComponent for verdadeiro, tá? Special component. Então aqui, esses dois E's comerciais servem como se fosse uma operação ternária, mas somente com o if, sem o else, tá? Então é para isso que ele serve aqui. Então, se showComponent, o nosso estado, for verdadeiro, se o usuário clicou e alterou o estado da exibição para verdadeiro, nós vamos mostrar o Special Component que a gente portou lá em cima, tá? Tudo isso aqui está com bem mais detalhes lá no vídeo sobre useState, então eu recomendo que se você estiver tendo dificuldades para realizar isso aqui, verifique aquele vídeo que lá está tudo explicadinho, certo? Então, ele já exibiu aqui o valor do counter para nós, né? E deixa eu atualizar essa página aqui. E beleza, ó. Agora que eu atualizei a página, ele já tem o botão aqui para exibir o componente especial. A gente clicou, ele exibiu o componente especial. E na renderização desse componente, ele trocou aqui para componente visível o título da página, né? Então, nós conseguimos realizar um side effect na renderização desse componente, utilizando o useState, que altera o título da página, tá? Se eu clicar aqui em esconder o componente, ele some, mas nós nos deparamos com um problema que a gente vai resolver agora. O problema em questão
é que como a gente atualizou, né, no caso a gente atualizou o título da página ao exibir o componente, esse título ele não foi alterado para o que estava antes desse componente ter sido exibido, né? Então ele não voltou para o título normal, tá? Existe um detalhe como useEffect que muitos devs no React passam por cima inicialmente, mas eu quero mostrar para vocês agora porque é tão importante quanto aprender a usar o useEffect, que é aprender a limpar o useEffect, né? O que seria a limpeza do useEffect? O useEffect ele realiza uma ação, mas ele não necessariamente desfaz essa ação quando ele termina o que ele precisa fazer, né? E nesse caso ele não fez, ele deixou um lixo aqui, né, para nós, que é o título alterado, mesmo com o componente visível, né? Está incorreto nós dizermos aqui componente visível, sendo que o componente está invisível, né? Então, o useEffect ele trabalha diretamente com o lifecycle dos componentes, né? E a gente vai ver a respeito disso agora, tá? Então, o lifecycle dos componentes ele é muito mais fácil de se explicar quando nós utilizamos uma abordagem do clássico React de classes, né? Clássico de classes. Porque ele tem nomes muito mais descritivos dos momentos dos componentes, tá? Então, eu vou deixar no link aqui da descrição para vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês sobre a documentação do lifecycle, né? Comparando tanto as funções com as classes, uma documentação completa do React, que eu recomendo muito a leitura, tá? Então, basicamente, o que esse useEffect aqui faz, como eu já expliquei para vocês antes, ele renderiza, ele executa a ação dessa função sempre que esse componente aqui for renderizado em tela. Isso, no universo de classes e também no universo do lifecycle do React, é chamado de Component Will Mount, tá? O que seria isso? É componente vai montar. Então, ele executa essa função quando o componente vai montar, né? Já esse outro useEffect aqui, ele lida com outra coisa. Ele lida com o Component Will Update, né? Quando o componente for atualizado, né? Então ele executa essa função quando o componente vai ser atualizado. E quando que ele vai ser atualizado? Quando o valor de counter for alterado, tá? E aqui, implicitamente, ele inclui o component willMount também. Como nós vimos a exibição do nosso alert, mesmo somente no carregamento da página, sem alterar o valor de counter, tá? Vocês podem interpretar isso tanto como um carregamento do component willMount, do useEffect, ou como um side effect do estado inicial desse nosso componente, desse nosso estado, perdão. Pois como o estado foi alterado de null para zero, que é o estado inicial, ele trouxe essa consequência aqui para nós, mesmo no início do componente, tá? Já a limpeza, né, que é o que nós estamos abordando, ela está diretamente a ver com esse useEffect aqui, que ao renderizar esse componente, troca o título da página, né? Então, para realizar uma limpeza no React, nós temos que fazer um return no nosso useEffect, tá? Então, esse return aqui no useEffect, ele vai retornar uma function que vai executar sempre que o componente for desmontado, tá? Então, ele é referente ao component will unmount do React, né? Ele vai executar essa função quando o componente for desmontado, né? Isso é a limpeza. Quando esse componente aqui for desmontado, o que nós temos que fazer dentro desse useEffect para tirar os efeitos que ele causou e que a gente não precisa mais? É uma limpeza que vai acontecer quando o componente ser desmontado. Ou seja, desmontado é retirado da tela, né? Que é o que nós fazemos quando clicamos no botão aqui para esconder, tá? Então, aqui dentro dessa função, o que nós temos que fazer para limpar, né? Basicamente, nós temos que fazer um documents.title recebe o título original dele, React Hooks Pipe useEffect, né? Então, não tem uma regra para limpar, não é uma função que você vai chamar aqui, que é nativa do React, que ela vai limpar o seu componente, né? É mais algo empírico, você tem que pensar, esse useEffect aqui está gerando lixo de código? Alguns não geram, tá? Alguns não geram. Como esse nosso useEffect aqui, ele não gera um lixo de código, né?
É mais uma interpretação empírica, né? Se eu quisesse, eu podia limpar isso aqui e voltar para o título React App, que é o que ele ficou logo no início, né? Mas qual a necessidade disso, entendeu? Não tem problema, esse é o título principal e ele pode ficar aqui. Nesse caso, a gente não precisa de uma limpeza. Eu, Uriel, interpretei empiricamente que eu não preciso de limpeza nesse useEffect. Agora, nesse aqui, eu preciso, para retornar o título ao seu estado original. Então, retomando, é uma interpretação empírica do que deve acontecer. Não é uma função pronta, é algo que você deve fazer para limpar as consequências desse useEffect quando esse componente não estiver mais visível em tela. Simples assim, tá? Parece um bicho de 7 cabeças, mas ele é super tranquilo. Claro que, como eu falei, não existe uma fórmula para você limpar um componente, né? Não é uma função pronta para você utilizar. Mas eu vou passar um plano para vocês refletirem no momento que vocês vão considerar se devem realizar uma limpeza do useEffect ou não. Então você deve basicamente pensar assim, tá? O useEffect que você criou realiza uma ação fora do escopo do componente onde ele está? Se sim, você deve fazer uma limpeza para evitar vazamento de memória ou qualquer outro comportamento inesperado da aplicação. Mas o que seria fora do escopo, né? No nosso exemplo, nós basicamente alteramos o título da página dentro do componente mediante a sua exibição, né? Isso precisa ser limpado, pois o título da página está fora do escopo daquele componente, né? Não é errado utilizar isso, mas sim, errado seria não limpar, porque o document é maior do que aquele componente. Quando aquele componente estiver visível, a gente quer alterar o título da página, mas quando ele não estiver lá, ele tem que voltar ao normal, né? Então é basicamente essa reflexão. Você vai desde o título da página ou trocar o estilo de um outro componente mediante a exibição de um e coisas assim, né? Então, sempre que houver algo que seu componente está forçando nos demais, no restante da página, você precisa limpar o seu useEffect. E aqui para mostrar o comportamento, tá? Eu vou clicar aqui, ó, exibir componente especial, ele mostra check o título da página e o título da página foi alterado. Agora, se eu esconder, ele limpou o nosso componente quando ele sumiu, quando ele foi unmount, né? Quando ele foi desmontado, e quando ele limpou, ele restaurou o título que tinha, né? Com esse nosso return empírico aqui de como limpar as consequências desse useEffect. O que eu mostrei hoje aqui para vocês resolve a maioria dos problemas que vocês terão de resolver com o useEffect, de toda a parte das consequências, né, dos efeitos colaterais até a parte da limpeza, né, resolve muito os seus problemas. Mas se você quiser evoluir, eu vou deixar a doc do useEffect aqui na descrição para você ler, e agora acredito que depois desse vídeo você vai ter um entendimento maior dela, né, e você vai conseguir extrair o melhor da documentação escrita pelo próprio Facebook do useEffect, certo? Eu agradeço de coração a presença de todos vocês aqui nesse vídeo. Espero que eu tenha sido útil para vocês e tenha conseguido passar o ensinamento do useEffect. Não esquece de checar minhas redes sociais, que lá eu posto um conteúdo muito massa sobre programação, tá? E lá também vocês podem garantir que não vão perder nenhum vídeo aqui do canal, né? Além de se inscrever para obter os próximos vídeos dos hooks e tantos outros que tem para vir. Se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo, eu vou agradecer demais a recomendação. Comenta algo aí que vá adicionar o povo e não esquece, nós temos a comunidade no Discord e eu te espero por lá. Novamente, muito obrigado por estar até aqui nesse vídeo e bora avançar como devs nesse mundo. Valeu!